Quem é Deus e quem é você? Bem, com as coisas que têm acontecido na sua vida, você vai entender muito quem é você. Eu vou fazer uma pergunta para você ver se você se enxerga assim. Será que você é aquele tipo de pessoa que depende da aceitação alheia, que faz tudo para agradar terceiros, para que se inclua dentro de um grupo, de um determinado grupo, ou de uma igreja, ou para que você se sinta melhor com você mesma? Pois é, eu estou falando sobre isso porque tem muitas pessoas que até falam de si próprio com o ar de que conhece a Deus, que tem comunhão com Deus. Mas elas falam, na verdade, para serem aceitas pelas pessoas, por terceiros. Jesus disse o seguinte: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele não está falando de algo por acaso. Inclusive, no livro de Deuteronômio fala sobre isso, na lei mosaica, que não permitia que um homem testemunhasse a favor de si mesmo. Mas por que isso? Na verdade, é que muitas pessoas, elas se garantem que estão bem, que são de Deus, que estão na fé, que foi Deus que trouxe ela para aquele lugar. Elas testificam delas mesmas, mas, na verdade, são apenas palavras que dizem sobre elas mesmas. Mas as suas obras não dizem. Então Jesus está falando, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Primeiro ele falou que o juízo dele é justo porque ele não busca a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. Agora ele diz que se ele testifica dele mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Porque tudo que ele fazia é para o Pai, era para fazer a vontade do Pai. Se ele fizesse por ele mesmo, se ele desse testemunho por ele mesmo, ele estaria realmente dizendo o seguinte: não é meu Pai que dá testemunho, sou eu que dou testemunho de mim. E Jesus continua dizendo assim: há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ou seja, ele, assim como você e eu, nós não podemos testificar de nós mesmos pela nossa própria opinião. Nós temos que testificar daquilo que vemos em Deus fazendo na nossa vida. E ele diz assim: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Veja, João foi enviado por Deus desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe. Ele já foi escolhido para preparar o caminho de Deus, o caminho do Senhor Jesus. E ele testemunhava de Jesus. Jesus fala, ele deu testemunho da verdade. Ele fez exatamente o que o Pai lhe havia mandado. E Jesus diz assim: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ou seja, Jesus, ele não se afirma por causa das pessoas. Olha que lindo isso. E ele não se sente convicto, seguro, por causa do que as pessoas falam. E ele fala isso para que as pessoas sejam salvas, para que elas não se sintam seguras porque elas afirmaram alguma coisa, mas porque Deus a revelou. Sabe, talvez você é tão inseguro, ouvinte, tão dependente de terceiros, tão fraco, sabe? E tem buscado por muitos anos ser aprovado, de repente, por um pastor, por uma esposa de pastor, por algo que você faz,
E, na verdade, quando a gente está olhando para a nossa vontade e não para a vontade de Deus, nós não ficamos apreensivos, preocupados. Nós fazemos a nossa parte diante de Deus e Ele vai fazer a parte dele. E eu só tenho que esperar a parte dele. Mas o que acontece com as pessoas inseguras é que elas testemunham a seu favor através, às vezes, até das suas obras. Elas fazem as obras, mas para receber a glória, para alcançar benefícios ou uma boa reputação, ou ser testificado por terceiro que é uma boa obreira, que é uma boa pessoa, que ela é de Deus, etc. Quem tem que testificar é Deus. Bem, vamos falar mais a respeito disso, mas depois dessa trilha musical. Enquanto isso, pense sobre você. Eu fico aqui pensando de boca aberta, que Espírito de Deus, que nível, não é verdade? Ele não depende das pessoas aceitarem quem ele é. Ele não é manipulado pelas pessoas. Por exemplo, o que mais existe nesse mundo é maldade. E mesmo assim, Deus não se deixa corromper com a maldade humana. Ele continua sendo fiel, perfeito. Ele continua sendo um exemplo. Para mim, Deus está sempre dando testemunho para mim. A sua palavra testemunha para mim de quem Ele é, o trato dele para comigo, o trato dele para com as pessoas, a chance, a oportunidade, a paciência, a misericórdia que Ele tem dado às pessoas. Todos nós falhamos, erramos, pecamos. E quantas vezes Deus insiste na gente? Pois é, esse é o nível dele. E eu olho para o Senhor Jesus como a minha referência, o meu exemplo, como eu tenho que ser. Eu não preciso ficar procurando aprovação alheia para que eu me encaixe com aquelas pessoas, com aquele grupo de pessoas. Eu simplesmente preciso que Deus aceite a minha oferta. Mas talvez eu não sei como ofertar de maneira adequada, como Ele merece. Então, não tem problema. Eu quero aprender, que Ele me ensine. E por isso que eu medito, leio a sua palavra, para que eu alcance entender, ter os seus mesmos pensamentos em mim. Então, o Senhor Jesus foi um exemplo disso. Ele não procurava ser aceito pelas pessoas. Ele teve o objetivo de fazer a vontade do Pai e dar testemunho do Pai, ser o referencial para todos nós. E realmente, ele
cumpriu o seu objetivo. E ele disse assim: ele era a candeia que ardia e iluminava. Ele está falando aqui de João Batista. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ele iluminava porque ele era dirigido pelo próprio Deus. E por isso, ele iluminava. E as pessoas que ouviam João Batista testemunhar do Senhor Jesus se alegrava com um pouco de tempo com a sua luz, com a luz de João Batista. E a quantas pessoas estão me ouvindo aqui agora e elas se alegram com a palavra, com a mensagem, porque, na verdade, você alcança essa paz não é porque eu tenho poder para isso, mas porque Deus trabalha em mim. Se eu ficasse preocupado com os ouvintes primeiro, mais do que a Deus, você não teria paz, porque eu ia estar insegura. Porque eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo, são diversas pessoas, jovens, senhores, senhoras, diversas idades. E qual público eu esforçaria em trabalhar para essas pessoas? Bem, eu trabalho para Deus e eu quero servir a Deus. E, obviamente, você, ouvinte, é uma pessoa que Deus enviou para ouvir o que você está ouvindo agora. Mas eu não faço as coisas para que você me testifique que estou bem. Porque se eu dependesse da sua mensagem para dizer isso, imagina, eu ia ficar frustrada e não receber a mensagem de uma pessoa que não fala nada. Eu não estaria aqui sem essa disposição, eu estaria aqui sendo imposta, não é verdade? Eu faço isso porque eu amo o que Deus fez na minha vida e eu quero passar para você. Então, talvez você seja essa pessoa que se alegra com a luz que eu tenho, mas você não tem. E aí a pergunta que eu faço, será que não é por isso? Porque você busca atentar para as pessoas à sua volta e se encaixar com elas, alegrar elas, e não atentar para o Deus, o Criador que te criou, o Criador que fez todas as coisas. Pois é, se você atentasse para o Criador, certamente você como criatura iria ser realizada, não iria faltar nada, porque quem te criou sabe o que você precisa, o que eu preciso. Então, é por isso que você deve atentar a Deus, quem Ele é, fazer para Ele, que Ele aprove a sua oferta, a sua vida. Sabe, eu fico observando quem eu estou sendo para que eu oferte o melhor para Deus. Em tudo. Minha oração, a minha ida à igreja, os meus momentos com Deus, tudo isso, tudo. As minhas ofertas, o meu dízimo, como eu faço, cada coisa, minha oração. Em todos os momentos que eu tenho com Ele, fora dos momentos que eu não estou falando com Ele, mas como eu trato as pessoas, como eu lido com a obra de Deus, isso está falando se eu considero, se Ele está na minha mente, se eu quero fazer a vontade dEle. Bem, penso que já falei muito, mas pense você sobre a sua conduta, porque isso vai falar se você é uma pessoa segura ou insegura, vive na dúvida ou na fé. A fé faz a gente estar em sintonia com o Criador.